Olá, eu sou o Giovanni de Souza, hoje são 10 de novembro de 2020, são 23 horas e 54 minutos. Lição número 11, do dia 13 de dezembro de 2020. Dia 13 de dezembro é o segundo domingo de dezembro, portanto é o dia da Bíblia. Esta lição da classe de juvenis, avivamento para a juventude. Avivamento e despertamento para a obra missionária. Hoje eu irei falar sobre o oxigênio da igreja. A igreja que não faz missões é uma igreja morta. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Muitas pessoas, com base neste versículo, acreditam e pensam que somente pessoas batizadas com o Espírito Santo podem fazer missões, o que não é verdade. Toda pessoa que conhece a Cristo pode dar testemunho de Cristo. Podemos ver, por exemplo, Mateus 9:31, Marcos 7:36, até o coração de missões, que é Marcos capítulo 16, versículo 15. Também vemos que nós não precisamos, a pessoa não precisa ser batizada com o Espírito Santo para fazer missões, mas algumas pessoas, de uma forma equivocada, apesar de sincera, acreditam que com base em Atos 1:8, nós primeiro temos que receber a virtude do Espírito Santo, ou seja, ser batizado com o Espírito Santo para depois ser testemunha de Jesus, o que não é o caso. Na verdade, aqui foi uma promessa que o Senhor tinha dado, mas que não é uma ordem para nós, no sentido de, primeiro você tem que ser batizado para depois fazer missões. Não, você não precisa ser batizado, você precisa dar testemunho. Isso sim, nós precisamos dar testemunho. Introdução. Como pentecostais, cremos no falar em línguas como uma evidência física do batismo no Espírito Santo. É importante ressaltar, porém, que essa dádiva não exclui o reconhecimento de outros resultados que se seguem a essa graciosa experiência. Entre os resultados extraordinários desse batismo, temos a capacitação para a ação missionária. Nesta lição, trataremos sobre o despertamento para a obra missionária. Bom, nós precisamos cada dia mais respirar missões. Como eu já falei no início, a igreja que não respira missões, ela é uma igreja morta. Se porventura uma igreja hoje está repleta de pessoas e ela não faz missões, ela não é envolvida com missões, um dia essas pessoas partirão para a eternidade e não haverá outras pessoas para ficar no lugar delas. Eu digo aqui no lugar de quantitativa, tá? Porque ninguém substitui ninguém. Então, é uma igreja que está enfadada a morrer. Por quê? Porque todas as pessoas morrerão e aí como fica? A igreja precisa respirar missões. A igreja precisa fazer missões. Capacitados para pregar o Evangelho. Por que as igrejas pentecostais crescem tanto? Estamos interessados em saber a razão por que o pentecostalismo está crescendo tão rapidamente, o impacto que está causando na sociedade e como é diferente em vários contextos culturais. O pastor Robert Menzies responde essa pergunta destacando que as igrejas pentecostais têm uma espécie de DNA missional. Bom, a igreja ela foi nascida em missões. Veja que Deus teve um único filho e fez desse filho, Cristo, um missionário, o maior missionário de todos. Então vemos que missões nasceu no coração de Deus, mas você permite que ela cresça no teu? Nós precisamos respirar missões, deixar missões crescer no nosso coração. Entretanto, nós precisamos compreender uma coisa. Uma coisa é você falar de missões, outra coisa é você fazer missões. As pessoas falam muito de missões, dizem que precisam realizar missões e nada se fazem. Só para você ter uma ideia. O cristão, ele gasta mais dinheiro com refrigerantes e doces do que com missões. O cristão, ele investe mais em pet shop, ou seja, questões de animal de estimação, do que em missões. Só para você ter uma ideia, nós falamos muito de missões, mas nós não fazemos missões, não da forma que Deus deseja que nós façamos. E a igreja em si, é a igreja que eu digo aqui, eu falei aqui de uma forma individual. Você possivelmente já comprou algum animal, algum alimento para o seu bicho de estimação, ou você comprou um bichinho de estimação. Não há pecado nisso, não há nenhum problema nisso. A minha pergunta é:
Quanto que você investiu em missões? Nós falamos de missões sempre, mas nós não fazemos. Tanto é que eu estou te dando um dado aqui de que pessoas gastam mais dinheiro com refrigerante, isso eu digo cristão. O cristão gasta mais dinheiro com doces e refrigerantes do que em missões, gasta mais dinheiro com pet shop do que com missões. E a igreja num todo, a igreja, só para você ter uma ideia, isso só para você ter uma ideia, de cada R$ 1.000 arrecadado entre dízimos e ofertas, somente 50 centavos é destinado a missões. Isso só para você ter uma ideia. Agora eu te pergunto, como que uma igreja pode fazer missões com 50 centavos por mês? Então vemos que nós falamos de missões, mas o nosso coração está muito longe de missões. E você que é juvenil, você precisa despertar hoje o desejo de fazer missões. O Senhor vai te recompensar de uma forma extraordinária por conta de você fazer missões, porque você tem um DNA missionário. Na capacidade do Espírito Santo. Entretanto, levando em consideração a natureza caída do ser humano, a insensibilidade dos ouvintes, a perseguição contra a igreja, não é tarefa fácil cumprir tal ordem num cenário tão adverso. Todavia, ao experimentar a experiência relatada em Atos dos Apóstolos, os pentecostais foram vocacionados e capacitados pelo Espírito Santo para cumprir a grande comissão de Cristo. Logo, o segredo para o crescimento da igreja é o Espírito Santo capacitando os crentes a desenvolver ousadamente a ação missionária. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que nós vamos falar aqui muito sobre a questão do Pentecoste, do cristão pentecostal. Entretanto, é notório que o cristão não pentecostal também é missionário, ele também faz missões, ele também pratica missões, ele age com missões. Muitas das vezes, igrejas que não são pentecostais são, muitas das vezes, até mais evangelizadoras do que nós que somos pentecostais. A questão do pentecostal não quer dizer necessariamente que somente o pentecostal pode fazer missões. Não, na verdade, todo cristão, toda pessoa que crê em Cristo, ele pode e deve fazer missões. Mas é bem verdade que nós só podemos fazer essa missão capacitado pelo Espírito Santo, ou seja, é o Espírito Santo que vai na frente. Ninguém consegue fazer missões, falar do Senhor Jesus, se pelo Espírito não for a Ele dado. Ou seja, ninguém vai falar de Cristo sem o Espírito Santo. Nós precisamos compreender que a pessoa, quando aceita a Cristo, ele está selado pelo Espírito Santo. Ele pode, provavelmente, ele não será batizado com o Espírito Santo, assim quando receber a Cristo, mas é possível. Mas na grande maioria das vezes, não é assim. A pessoa aceita Jesus e é batizado bem depois. Então, independente disso, quando a pessoa aceita Cristo, ele já é selado com o Espírito Santo. Então, com este selo, ele consegue, o Espírito vai levá-lo a fazer missões, vai direcioná-lo, vai guiá-lo. Então, ele saberá falar segundo o Espírito lhe conceder. Então, vemos que a principal questão que o cristão, que o Pentecoste, ele cresce a questão missionária, é porque nós cremos no Espírito Santo. Nós acreditamos que somente pelo Espírito Santo nós conseguimos fazer missões, que nós não temos outro subterfúgio, nós não temos uma outra ferramenta para fazer missões. O que nos capacita é o Senhor para fazer missões e é o Espírito Santo que nos guia. Verdade é que nós podemos usar ferramentas materiais para fazer missões. Entretanto, não adianta você ter todo o recurso do mundo para fazer missões se você não tiver o Espírito Santo. A obra não vai andar. O Espírito Santo capacita cada crente. Entendemos que cada novo convertido, mesmo não tendo conhecimento teológico, tem um testemunho de Cristo a transmitir às outras pessoas. Vejam que ninguém precisa de ter um conhecimento teológico para falar do Senhor. Outrora, quando você vê uma pessoa que aceita a Cristo, era de um jeito, e o Senhor Jesus o transforma, essa transformação que o Senhor Jesus fez nele já é uma obra missionária. Por quê? Porque as pessoas o verão como um reflexo do resultado do Evangelho, ou seja, uma pessoa que outrora fazia coisas erradas, agora está fazendo coisas corretas diante de Deus e da sociedade, e assim as pessoas acabam tendo o desejo de aceitar a Cristo, porque vê que o Evangelho de fato mudou o caráter daquela pessoa. Então, sim, o testemunho ele é importante. Quem dá bom testemunho, ele consegue fazer missões mesmo não sendo batizado com o Espírito Santo. Lembrando, diferenciando, nós precisamos diferenciar. Ser cheio do Espírito Santo é uma coisa,
e ser batizado com o Espírito Santo é uma outra coisa. As pessoas podem ter um e não ter o outro, ou ter ambos, para ter uma noção clássica. Por exemplo, o falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Entretanto, guardar a língua de fazer fofoca é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Então, uma pessoa não precisa ser batizada com o Espírito Santo nesse contexto para guardar a língua. Então, vemos que há diferença entre ser cheio e ser batizado. Mas nós precisamos compreender que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa para os dias atuais. Você pode e deve buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Entretanto, você também, antes disso, você precisa ter bom testemunho. Avivados para fazer missões locais e regionais. Uma igreja avivada pelo Espírito Santo é desafiada a dar frutos onde estiver plantada. Faz parte da nossa missão atuar para influenciar nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, pois a nossa missão primeiramente é local e depois regional. Jerusalém, Judéia e Samaria são o modelo dessa face missionária da igreja que está voltada para o seu entorno. Muitas pessoas desejam fazer missões internacionais até, mas não faz na sua igreja, na sua localidade, até mesmo na família. Eu até acredito que até para ganhar a família em parte, talvez seja até mais difícil do que ganhar os de fora. Entretanto, uma pessoa que não tem nenhuma ênfase em missões, por exemplo, é uma pessoa que está na igreja há muitos anos, por exemplo, e não está envolvida com missões, não fala de Jesus para ninguém na rua ou no bairro onde mora. Então você vê que uma pessoa dessa não consegue fazer nem mesmo missões no local. Imagina em outras culturas. Mas lembro mais uma vez, Jesus foi claro: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então todos nós temos a obrigação, eu não digo nem obrigação, porque não se deve fazer missões por obrigação, mas nós devemos fazer com prazer, com amor. A Bíblia diz: faça o trabalho de um evangelista. O que o evangelista faz? Evangeliza. Então nós precisamos evangelizar, mas com amor no coração. Não adianta também você querer fazer uma obra missionária porque você é obrigado a fazer. Aí nessa questão, uma vez que você é obrigado a fazer e não quer fazer, então aí há uma divisão. E o Espírito Santo não atua onde a pessoa é dividida. Testemunhando para os de casa. Essa igreja tornou-se um modelo para as outras, onde os crentes que a congregavam eram exemplos para os da Macedônia. Os crentes tessalonicenses eram uma referência para os da sua própria região, ou seja, os de casa. Como é difícil ser referencial para os que estão de casa. É bem verdade, porque uma coisa é você viver, uma outra coisa é você conviver com uma pessoa. Então as pessoas que estão onde você mora, ou a sua família, no caso, sabe exatamente como você é. Então não adianta você querer fazer missões com eles falando de uma coisa e eles sabem que você age de maneira diferente. Então nós precisamos ter equilíbrio neste negócio. Nós precisamos falar de uma coisa e viver aquela coisa. Precisamos ser exatos, equilibrados, coerentes, moderados naquilo que nós falamos e vivemos. Então, muitas das vezes, aqui na questão de Tessalônica, ela era referência para o lugar onde ela estava. Então, as pessoas, de fato, viam a diferença, viam que, de fato, eles pregavam algo e, de fato, viviam aquele algo. Então, é assim que é a questão do crente. O cristão, o sim do cristão deve ser sim e o não do cristão deve ser não. Nós precisamos ser testemunho, dar testemunho no trato, na palavra. Nós precisamos ser exemplos. Nossos vizinhos esperam ver algo diferente em nós. Com a igreja de Tessalônica, os de perto poderiam imitar seu exemplo, pois os crentes dessa cidade eram um modelo para toda a cristandade. Na espiritualidade, na fé, no trabalho para Deus, na paciência e no amor. A conduta ilibada é o que se espera dos seguidores de Jesus, pois nossa pregação não consiste apenas em palavras, mas também de se dar por intermédio de nossas atitudes, que sejamos missionários com um testemunho pessoal vigoroso em nossa família, na escola, na universidade, no trabalho e no bairro. Ou seja, nós precisamos fazer missões, ter atitude missionária. Não adianta nós falarmos
de missões, falar que gostamos de missões, respiramos missões, mas na verdade nada fazemos. Aí Tiago vai falar, né? Mostre as suas obras pela sua fé pela sua fé. Então nós precisamos ter fé e obra e fé. As duas têm que andar de acordo. Precisamos ter fé que o Senhor Jesus vai nos usar no campo missionário, mas nós também precisamos ir, assim como Isaías disse, né? Quando o Senhor disse, a quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, a Bíblia vai falar também aos Romanos capítulo 10, versículo 14, como vão ouvir aquele que não há quem pregue? Então nós precisamos continuar pregando da palavra, continuar falando da palavra, para que assim nós sejamos avivados, ter algo diferente para mostrar, porque o mundo está cheio de coisas iguais, semelhantes. O Espírito Santo é o diferencial, é Ele que diferencia, é Ele que faz toda a diferença. Então você tem o Espírito Santo na sua vida, então certamente os vizinhos vão ter algo de você. Avivados para fazer missões transculturais. Galileia dos gentios e Galileia das nações. Essas expressões bíblicas marcam a característica da região onde Jesus exerceu a maior parte do seu ministério terreno. A Galileia é chamada assim por seu caráter cosmopolita. Pessoas de várias nacionalidades haviam se estabelecido ali. Não é por mero acaso que o ministério de Jesus foi exercido em várias cidades da Galileia. Ao exercer seu ministério neste local, fica clara a característica universal da mensagem do mais ilustre dos gentios, ou melhor, dos galileus. A mensagem de Jesus é para toda tribo e língua e povo e nação. Vemos aqui a palavra cosmopolita. Aqui é uma questão, aqui a cidade no geral fala o seguinte, como ela é cosmopolita, ela é uma grande cidade, ela é uma cidade que tem várias pessoas passando ao mesmo tempo. É como se fosse uma cidade comercial, é uma grande cidade, como São Paulo, por exemplo. Apesar que São Paulo é uma cidade bem gigante, né? Acho que me parece que é a terceira maior cidade do mundo. Ou é a segunda, né? Acho que me parece que a Tóquio é a primeira, São Paulo é a segunda. É algo assim. Então vemos que a São Paulo é uma grande cidade, então é uma cidade cosmopolita. Era o caso aqui de Galileia. Claro que Galileia não era tão grande assim, mas eu digo num quesito de cultura, de situação econômica, da importância e tal. Então vemos que Jesus ali estava falando da sua mensagem para todas as tribos, todas as nações, todas as pessoas passavam por ali. Então Jesus não fazia dissensão nem de um e nem de outrem. Todos para Cristo são iguais. É bom deixar isso claro, porque muitas das vezes as pessoas acreditam que o homem tem que fazer uma coisa e a mulher outra, que os valores são diferentes. Não. O trabalho do homem e o trabalho da mulher são diferentes. Entretanto, o valor é o mesmo. Todos somos iguais diante do Senhor. Aos Romanos 5:11 vai falar isso, Atos 10:34 também vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas, o livro de Tiago também vai dizer que nós não podemos fazer dissensão entre pessoas. Então vemos que Jesus alcançava todas as tribos. Muitas das vezes nós julgamos pela aparência e queremos evangelizar um e não evangelizar o outro, ir para um lugar e não ir para o outro. Não, nós precisamos compreender que o trabalho missionário é um trabalho que é feito direcionado para todas as pessoas, para todas as tribos. A grande comissão. Esse caráter universal da mensagem de Jesus também é evidenciado na grande comissão, quando ele ordenou: ide a todas as nações. Também é perceptível essa perspectiva universal do Evangelho quando do fenômeno do Atos 2, produzido pelo Espírito Santo, cujo resultado atingiria até os confins da terra. Nós precisamos ter uma visão de mundo, uma cosmovisão. O trabalho missionário ele é feito primeiro no local e ele vai crescendo, por exemplo, no bairro, na cidade, no estado, na nação, no caso nosso aqui, né? No caso no Brasil, e depois nos outros países, nas outras nações, até os confins da terra, até aquele lugar que nós nunca imaginamos que exista, até lá precisamos alcançar. Entretanto, o grande problema de missões hoje é que nós, igreja, estamos muito fechados, trancados dentro do templo. Nós falamos de missões, mas nós não saímos, nós não investimos em missões. Toda a situação financeira da igreja, ou boa parte, quase 100% de tudo que se arrecada, e a igreja não arrecada pouco,
fica dentro do templo, investindo com coisas supérfluas, sem nenhuma necessidade. Igrejas, muitas das vezes, igrejas faraônicas, gigantescas, não que eu seja contra a igreja ser grande, o templo ser grande, ter uma boa acomodação, não é nada disso. A questão é que muitas das vezes, e na maioria das vezes é assim, a igreja é muito grande no sentido de estrutura física, eu digo de estrutura em si, o grande templo é enorme, elevadores e tudo mais, mas não investe em missões. Então, se não tem missões, essa igreja também está enfadada a morrer, a ficar raquítica, a não sobreviver. Por quê? Porque missões é o oxigênio da igreja. E o que é missões? Muitos irão sendo sábios obedecendo ao Espírito Santo. Uma chamada às nações. Você já se sentiu chamado para a obra missionária? Deus continua a chamar moças e rapazes para impactar as nações. Nós temos uma mensagem a proclamar, por isso não podemos nos acomodar ou nos conformar com o mundo em que vivemos. Você às vezes pode pensar, eu sou muito jovem, eu sou um menino, eu sou uma menina ainda. O Senhor Jesus, Ele usa qualquer pessoa que estiver com disponibilidade de entrega para a obra, independente se criança, adolescente, jovem, idoso. Deus não faz exceção para nada, Deus não faz exceção de pessoas para nada. Deus usa todas as pessoas que estiverem com o coração voltado. Aqui, como estamos falando aqui de missão, toda pessoa que está com o coração voltado para Deus, Deus vai usar. Muitas das vezes temos os pensamentos de que eu não sou ninguém, eu não posso, eu não tenho condições. Mas quem disse que nós temos condições? É o Senhor que nos dá a condição. Nós somos preparados pelo Espírito Santo. O Senhor nos resgatou para que nós venhamos dar fruto e o fruto permaneça. Nós precisamos ter os dons do Espírito, fazer com que a obra missionária cresça. Nós precisamos, o Senhor deseja que a igreja cresça, que firme bem as suas estacas e vai crescendo. E nós precisamos disso, porque o cristianismo hoje é a maior religião do mundo. Entretanto, é possível de ser ultrapassada. Por quê? Ultrapassada por outra religião, que aqui me parece ser o Islã. O Islã deve ser a maior religião do mundo em 2050. Por quê? Porque a igreja recuou, a igreja não quer mais avançar. Nós falamos que, como a Bíblia diz em Mateus 16:18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, mas a igreja não avança, a igreja ficou parada. Nós precisamos compreender e levantar desse nosso sono e ir em frente, e marchar, como diz Êxodo 14:15. Diga ao meu povo que marche. Nós precisamos continuar marchando, prosseguindo para o alvo e avante. Precisamos levar a mensagem da cruz às pessoas no mundo. Para concluir, a quem enviarei? Este é o clamor ouvido pelo profeta Isaías no templo do Senhor. As missões estão no coração de Deus. Afinal, foi Ele quem enviou o seu único Filho para a salvação do mundo. O mesmo clamor ouvido por Isaías também ecoa hoje. E qual a resposta que você lhe tem dado? As missões estão no seu coração? Então vemos que estamos diante de uma questão, uma lição importantíssima. Por quê? Porque isso aqui é o oxigênio da igreja. A igreja que não é enviada com missões, ela é uma igreja fadada a morrer. O oxigênio da igreja é missões. Nós precisamos enviar missionários, missionárias. E como é que se faz missões? Missões se faz indo fazer missões. Você se voluntaria e vai fazer missões. Isso é uma forma de fazer missões. Você também pode contribuir financeiramente com a obra missionária. Isso também é fazer missões. Você pode, já que você por uma razão, você não pode uma coisa e nem outra por alguma razão, você pode orar pelos missionários e missionárias. Isso também é missões. Tem mais alguma forma de fazer missões? Sim, tem. Você não atrapalhando. Porque há pessoas que, por questões da vida, acabam atrapalhando. As pessoas querem fazer missões, mas ele é a primeira pessoa a ser do contra. Porque isso não vai dar certo, porque não é assim, porque tem que fazer, tem que organizar assim, tem que fazer isso. Olha, a Bíblia, Jesus falou para a gente ir e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não falou para a gente parar para se organizar.
Não é que eu seja contra a organização, mas nós estamos perdendo tempo com essa coisa de vamos nos organizar primeiro, e se organiza hoje, se organiza amanhã, e passa 10 anos, e passa 20 anos, e a igreja não sai do templo. Por quê? Porque está achando que tem que se organizar primeiro. Não, Jesus falou para nós irmos, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós precisamos ir. Há um ditado que diz que a única forma de ir é indo. E é isso que nós precisamos fazer. Lembrar disso, a única forma de ir é indo. Nós precisamos ir. Independente do que está acontecendo, nós precisamos sair de quatro paredes e levar a mensagem do evangelho às pessoas no mundo. Até porque também nós também seremos cobrados por não levar essa mensagem. Ainda tem este negócio. Então nós precisamos compreender que sim, nós devemos fazer missões, mas fazer missões com amor. Fazer missões não por obrigação, mas fazer missões até mesmo por uma questão de obediência ao Senhor, por amor à obra missionária, por desejar que as pessoas sejam salvas na pessoa de Jesus. Que nós venhamos ter no nosso coração, arder no nosso coração, queimar forte no nosso coração o desejo de fazer missões. O desejo de ser missionário, de ser missionária, ou indo, fazendo missões, ou contribuindo, ou com oração, ou não atrapalhando. Quando alguém chegar na tua igreja e falar, vamos fazer missões, vamos evangelizar, vamos sim. Mas está chovendo, mas vamos assim mesmo. Ou está fazendo sol, o sol está quente demais, vamos assim mesmo. Não seja do contra, seja o a favor, seja aquele que vai impulsionar também, vai apoiar. Então, se você está apoiando missões, nesse sentido das pessoas que querem ir, você está colocando lenha na fogueira, vamos colocar assim, então você também está fazendo uma obra missionária. Então o Senhor certamente irá te recompensar e vai ficar feliz com a sua atitude. Então que cada um de nós, independente da sua idade, sei, você é muito jovem, mas sim, é o jovem mesmo que está no negócio, é o jovem que tem vigor, que tem força, que põe a mão no arado e vai avante. É isso, o Senhor espera pela sua vida, o Senhor espera por arder no teu coração o desejo de fazer missões. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, uma aula abençoada na pessoa de Jesus, uma aula cheia do desejo de fazer missões. E não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!